Santo amado da nossa alma, o esperado, o noivo, Ele é sim, Santo, sim, Ele é. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua presença em nosso meio, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos. Sim, Senhor, nós adoramos ao Senhor, Pai. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor, Pai. O nosso coração está voltado para o Senhor, Pai. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Sim, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, em nossas vidas, em nosso meio, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Pai, em tudo aquilo que nós vamos fazer, falar, Senhor. Que tudo seja de fato para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Para o Senhor, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e nos entregamos por inteiro ao Senhor. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado. Amém. Boa noite, graça e paz. Está tudo bem com você? Tudo paz, tudo tranquilo? Amém? Eu creio que sim. Amém. A gente vai compartilhar algo aqui rápido. Eu creio que no final a gente tira um momentinho mais para adorar o Senhor. Não sei se eu tenho pensado um pouco sobre isso esses últimos dias, sobre como o nosso culto é para o Senhor. Sabe, não é isso que a gente vai se deter essa noite, mas tudo que a gente faz aqui é para Ele. A gente às vezes está tão acostumado, né? Não sei você, mas eu já vi muitas vezes para o culto, e tanto naquela rotina, que a gente canta porque já está acostumado a cantar, a gente ouve a palavra porque já está acostumado a ouvir, e a gente não para pensar que a gente está adorando a Deus. Sabe, eu tenho dito para os meninos, a gente não está vindo aqui só escutar uma música. Você consegue me entender? Ouvir música a gente ouve em casa, né? Você coloca no YouTube, coloca a música que você quiser, ouve 35 milhões de vezes, mas aqui é a nossa adoração a Deus. Deus, Ele estava de fato ouvindo a nossa adoração, Deus, Ele de fato está em nosso meio, e Deus de fato vai falar conosco essa noite. Amém? Não, que não venha nada de mim mesmo não, mas seja o Senhor, a palavra dEle é suficiente para nós. Mas sabe, adorar a Deus, a gente canta para Ele, a gente levanta os nossos braços para Ele. Sabe, a gente está aqui todo mundo junto num grande culto ao Senhor. A gente vem cultuar alguém, a gente vem cultuar algo, a gente vem cultuar a Deus. Então você está aqui nessa noite para cultuar o Senhor. Amém? E eu creio que você teve um período maravilhoso de adoração, de oração, e eu creio que no final a gente ainda vai ter um tempinho para isso. Mas eu queria ler com você, queria começar lendo com você lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 3. Esperar todo mundo abrir. A gente vai ler alguns versículos essa noite. Creio que você vai ser abençoado, amém. Segundo Timóteo 3,3 diz assim: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos, de ser transformado, de ser arrebatado. E se Paulo já tem expectativa, quanto mais eu e você. Cristo, ele está perto de voltar. Nós estamos nos últimos dias, e aqui ele traz uma lista de características de como seriam os homens nesses últimos dias. Eu creio que esse não é eu e você, amém? Essas são as pessoas que estão no mundo, essas são as pessoas sem o Senhor, até que elas encontrem Jesus e elas tenham a sua vida transformada, amém? Mas eu tenho pensado um pouco sobre esse versículo 5, ele fala sobre, no versículo 4 ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e o versículo 5 ele diz, tendo forma
de piedade, mas negando o seu poder. Sabe, eu tenho pensado nos últimos dias que eu quero ser crente de verdade. Você consegue me entender? Ser crente de verdade. Eu não sei quantos aqui já viram aquelas pastilhinhas tic-tac, umas que vem num pacotinho assim, quadradinho. Quando eu era mais novo, não sei se você também fazia isso, né? Ou se no tempo de alguns havia já essa pastilhinha, mas a gente costumava brincar dizendo que aquilo era remédio. Então a gente dizia, o que é isso? Isso aqui é remédio, porque parece remédio, tem cor de remédio, tem tamanho de remédio, mas não serve como remédio. Tem aparência, parece, mas não é. E você há de convir comigo que só porque parece remédio não quer dizer que funciona como remédio. Sabe, eu tenho pensado comigo que eu não quero só parecer crente. Eu não quero só ter fala de crente, pose de crente, jeito de crente, mas ser crente de verdade. Né? Por isso que, até abrindo parênteses, nós estamos esses últimos dias lá com os adolescentes, filhos de vocês, são uma bênção de verdade nas nossas vidas. Na série Não Basta Ser Crente, não basta ter só o título de crente. E sabe, não é ainda isso que eu quero me deter essa noite, mas eu tenho pensado o que é de fato viver esse evangelho. O que de fato é ser cristão de mesmo. Sabe, Jesus fala certa vez para a multidão, a multidão ouvindo Jesus, a multidão seguindo Jesus. E Jesus se vira e diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Ele diz assim, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. Ele diz, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio os ventos, veio o rio e aquela casa caiu. Mas aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, mas ela não cai. Ela permanece. Sabe por que eu tenho pensado sobre essa passagem? Porque a multidão estava indo até Jesus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que aquele que construiu a casa sobre a areia não era aquele que não ouviu Jesus. Não era aquele que não foi para perto de Jesus. Aquele que construiu a casa sobre a areia foi aquele que foi até Jesus, ouviu Jesus, mas não obedeceu ele. Eu não sei você, mas se eu visse alguém naquele tempo, seguindo Jesus, ouvindo Jesus, o que é que você pensaria? Rapaz, isso aí é discípulo. Aparência. Mas em João 6, a multidão vai atrás de Jesus, e vai atrás de Jesus porque Jesus operou um milagre. Mas a intenção era encher o bucho, para comer pão e peixe multiplicado de novo. Jesus corrige eles, e aí quando ele termina aquele discurso, a multidão diz, dura esse discurso, quem pode suportar? E larga Jesus. A aparência, uma hora ela some. A aparência, uma hora ela passa. Paulo fala para Timóteo, saiba de uma coisa, nada que o homem faça de errado vai permanecer escondido. Assim como também nenhuma obra boa que alguém faça vai permanecer para sempre oculto. E sabe, eu digo mais, se a gente nessa vida não descobrir algumas coisas, misericórdia. Mas, quando a gente estiver diante dele, tudo vai ser revelado. Você consegue me entender? Tudo vai ser descoberto. O que você entende é que a aparência não serve de nada. E por isso eu tenho pensado para mim mesmo que é viver o evangelho de fato. Porque a gente pode ter só aparência. Eu posso ter só aparência. Talvez alguém olhe para mim e diga, rapaz, esse menino é crente. Mas eu estou sendo crente de fato. Rapaz, parece discípulo. Mas será que estamos sendo discípulo de fato? É isso que eu tenho trazido para mim. Eu quero compartilhar um pouco com você daquilo que eu tenho recebido esses últimos dias, amém? Aí eu queria ler com você lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, no versículo 7. Aqui só para contextualizar você, a gente vai ler daqui a pouco no versículo 13, o famoso texto que diz que tendo o mesmo espírito da fé, crie por isso que falei. E sabe, a gente vive mesmo pela fé. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o justo, ele vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem crer. O escritor Hebreus vai dizer isso, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Deixa eu abrir um parênteses rápido, mas eu acho interessante isso, porque ele fala que a gente precisa crer que Deus é galardoador. Sabia que Deus se agrada em abençoar a nossa vida? Deus se agrada em nos ver bem. Deus se agrada em você saber que buscar Ele vai trazer um galardão para a sua vida. Quando você vai lendo todo o capítulo 11 de Hebreus, vai dizer de homens e mulheres que pela fé serviram ao Senhor, pela fé conquistaram coisas, pela fé alguns até morreram por crer na promessa do Senhor, mas porque eles sabiam que havia algo mais precioso, porque eles sabiam que havia uma promessa da parte do Senhor, pela qual valia a pena eles passar por tudo aquilo. Porque você entende que a gente precisa crer no Deus que nos galardoou mesmo e viver essa vida pela fé, sabe? De ver as situações e crer mesmo, confessar. A fé ela tem uma ação, amém? Se eu dissesse aqui, misericórdia, está repreendido. Mas se eu dissesse aqui, gente, tem uma bomba aí debaixo da cadeira de você. Se você cresce, você ia ter uma ação, amém? Se você acreditasse, possivelmente você ia dar uma carreira. Talvez você já faz anos e anos que você não corre, mas você ia correr como nunca. Misericórdia, eu vou lá morrer, eu vou carreira. Mas se você não acreditar, você dissesse, isso é conversa, eu vou ficar aqui. Porque a nossa fé, ela tem uma ação correspondente. Se a gente crê, a gente vai agir de acordo com aquilo. Não é verdade? A gente passou recentemente por um período de pandemia e a gente sabia quando existiam pessoas que acreditavam naquilo que era passado, então tudo lavava as mãos, tudo passava álcool gel, tudo máscara, e pessoas que sabiam a informação, mas andava descuidado. Era falta de amor à vida? Não. Era falta de fé naquilo que estava ouvindo. Falta de fé de que aquilo era tão perigoso quanto realmente estava dizendo. O que você entende é que a nossa fé ela tem uma ação correspondente. E a nossa fé, ela fala. Mas se você crê, você precisa falar. E se você não está falando, é porque você não está crendo. Mas eu dou um conselho para você. Fale até você crer. Você consegue me entender? Às vezes, talvez, na sua mente não faça sentido. Talvez os seus sentimentos não estejam de acordo. Mas a gente precisa falar. Porque fé é convicção. Fé não é emoção. Fé não é um frio na barriga. Fé é crer e ponto final. Então a gente fala, independente daquilo que a gente está vendo, independente daquilo que a gente está sentindo, essa é a vida de fé que Deus tem para nós. Você consegue me entender? Então creia mesmo, para mudança na sua casa, para mudança na sua família, por suprimento chegando, creia mesmo pelas bênçãos do Senhor chegando até você, aquilo que Deus lhe prometeu acontecendo, porque não é porque não aparenta estar como deveria estar, que Deus não está agindo. Eu gosto muito, a gente vai ler aqui, amém? Mas eu gosto muito lá em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou uma parábola. Ele diz assim, a Bíblia diz bem claramente que Jesus contou essa parábola para incentivar os discípulos a crer sempre, orar sempre e nunca duvidar, não desanimar. Ele diz, teve uma viúva, uma senhora, que chegou para um juiz mau, e ela ficou aperreando aquele juiz, aperreando, até uma hora que o juiz fez, rapaz, eu não aguento mais ver essa senhora me aperreando, eu vou atender a causa dela. E aí Jesus conta essa parábola para incentivar os discípulos a orar sempre. Sabe, eu gosto que na parábola ele fala de uma senhora tentando falar com um juiz mau. E de tanto falar, aquele juiz que era mau atende o pedido daquela senhora. A boa notícia para mim e para você é que a gente não tem um Deus mau. A gente tem um Deus bom. Jesus está dizendo, olha, se uma senhorinha, por tanto aperrear um juiz mau, ela vai receber aquilo que está pedindo, se vocês permanecerem crendo, se vocês permanecerem em oração, certamente vocês receberão aquilo que tem pedido. E isso não é para que Deus se compadeça de nós, porque Jesus deixa muito claro, pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta será aberta. É simples, mas existe fé, exige de nós permanecer na posição de crer, porque eu gosto como ele termina aquele trecho, ele diz assim, porque ainda que pareça demorar, depressa lhes fará justiça. Isso falando sobre Deus. Talvez em algum momento pode parecer que ele está demorando. Tem um ditado no mundo, né? Deus tarda, mas não falha. Eu gosto que esse versículo quebra isso, amém? Deus pode parecer demorar, mas ele está agindo depressa. Talvez o meu tempo e o seu tempo não seja o tempo de Deus, mas ele está agindo. Não acho que porque você não está vendo, quer dizer que nada está acontecendo. Se você prepara uma comida, você bota aquele comer no forno, não é porque você não está vendo a comida instantânea naquela hora que algo não está acontecendo. Então você fica olhando, parece que está acontecendo nada, mas algo está acontecendo ali.
E a gente vive pela fé mesmo. Mas eu quero ler com você aqui, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Antes da gente ler o 13, quero só contextualizar aqui. Paulo está escrevendo a sua carta para a igreja de Coríntios, e aqui é a segunda carta dele para aquela igreja. Mas olha que coisa, Paulo, tendo sido um grande ministro e abençoado daquela igreja, ele passou um tempo fora, chegaram falsos apóstolos naquela igreja que estavam começando a descredibilizar o ministério de Paulo. Então eles diziam: não dá crédito a Paulo não, rapaz, isso tudo que Paulo falou, não valoriza não, ele nem é apóstolo de verdade. Então descredibilizavam o ministério de Paulo, ao ponto nessa carta, ele tem que dizer: olha, eu vou falar agora como louco, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele tem que dar prova de que ele era de fato apóstolo para a igreja que ele estava alcançando, por conta de pessoas que não eram compactuantes com o ministério de Paulo, estarem lá espalhando essas mentiras. E eu quero que você perceba a realidade daquele tempo. Paulo vivia no tempo que não existia WhatsApp, não existia YouTube, não existia televisão. Então, sair uma notícia falsa sobre ele era muito fácil. Rapaz, sabe aquele cara que pregou aqui? Está preso. Não dá crédito a ele não, é um falso apóstolo. Aqui que ele está ensinando, não dá crédito a ele não. A gente é judeu de verdade, a gente sabe o que é a lei, segue a gente. Descredibilizando o ministério de Paulo, ao ponto de Paulo, no capítulo 3, ele dizia algo que maravilha muito. Ele diz assim: será que eu preciso mandar para vocês uma carta de recomendação? Olha que loucura. Paulo está perguntando aos irmãos que ele alcançou, dizendo: rapaz, eu vou ter que pedir uma carta para que eu me recomende a vocês. Vocês foram alcançados por mim. E ele começa a falar: vocês são a carta viva, escrita não por mãos humanas, mas por Deus. As próprias pessoas que Paulo alcançou eram o testemunho do ministério de Paulo. Mas Paulo está aqui relatando alguns desafios que ele passava no seu ministério. E ele chega a dizer que ele em tudo era atribulado, mas não angustiado, que ele era perseguido, porém não abandonado, derrubado, porém não destruído, levando sempre o morrer de Cristo. Paulo passou por muita coisa, por conta da decisão dele de seguir a Cristo e de cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Aí eu quero ler com você o versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. O que você perceba aqui é que Paulo estava passando muitas coisas por conta do Evangelho. Sabe, viver o Evangelho de fato nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser agradável à nossa carne. Paulo, pregando para a igreja, estava sendo rejeitado pelo povo que ele alcançou. Imagina você despender a sua vida, você sair a tarde todinha com um grupo de evangelismo aqui da nossa igreja, passar o ano todinho evangelizando, e no final do ano o pessoal diz assim: a gente não quer nem olhar para a sua cara. Rapaz, eu não quero nem mais ouvir, Rapaz, pessoal. Mas me chama a atenção de que Paulo não parava. Paulo não parava por conta das pressões. Paulo não parava por conta da rejeição das pessoas. Paulo, não sei se você concorda comigo, mas Paulo foi um crente de fato. E para mim, dentre tantas coisas que a gente pode justificar ser crente de fato, eu acredito que está aqui nesse versículo 13. Tendo o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei. Sabe, viver o Evangelho de fato é uma questão de fé. É uma questão de crer em Deus. É uma questão de crer naquilo que a gente está falando, na nossa mensagem. É uma questão de crer no Deus que ressuscita os mortos. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16.
Por isso Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe, esse capítulo e esse texto tem muita coisa que a gente poderia comentar, mas o que eu quero me deter mais essa noite é você perceber a atitude de Paulo. Paulo viveu um evangelho de fato e de verdade por conta de uma vida de fé, por conta de colocar a sua fé totalmente em Deus, de entender que por mais que ele fosse desgastado no exterior, isso era fichinha. Continuava valendo a pena pregar o evangelho, continuava valendo a pena agradar ao Senhor, continuava valendo a pena permanecer na posição que Deus colocou ele. Você consegue me entender? Uma vida de fé, entendendo que a gente não vive por aquilo que a gente vê. Tem pessoas que, a gente não, glória a Deus, amém? Mas tem pessoas por aí que largam a fé, largam o Senhor por conta de um momento de pressão, por conta de um momento de angústia. Paulo não estava nem... E me perceba, às vezes a gente larga ou desanima na fé por conta de um problema do dia a dia. Às vezes foi só um resfriado que alguém pegou. Eu não vou mais para a igreja mesmo, não, vou ficar aqui em casa. Às vezes um problema no trabalho. Eu acho que Deus não se importa comigo. Paulo estava pregando o evangelho e por pregar o evangelho estava sofrendo perseguição. Talvez ele era o primeiro para dizer assim: rapaz, não vale a pena de nada fazer isso. Não vale a pena viver o evangelho de fato. Não vale a pena ser crente de fato. Mas sabe por que Paulo vivia assim? Porque ele cria naquilo que ele falava. Ele cria naquilo que Jesus nos disse, que aquele que morrer, crendo em Cristo, ainda que morra, viverá. De forma que ainda que ele passasse pressões exteriores, mas o meu interior se renova dia após dia. De forma que a minha leve e momentânea tribulação. Gente, eu não sei você, mas quantas vezes eu já pensei, ou você já pensou: rapaz, que dia difícil. Rapaz, como a vida está complicada. Ou vida pesada. Cara, Paulo, sendo apedrejado pelo evangelho, rejeitado pelos irmãos, abandonado, na carta de 2 Timóteo, Paulo vai dizer que ninguém foi a favor dele. Os que estavam com ele abandonaram. Aí ele vai chamar tudo isso de, mas minha leve e momentânea tribulação. Sabe por que é leve e momentânea? Por conta da fé que ele tinha. De que essa leve e momentânea tribulação ia produzir um eterno peso de glória. Eu tenho certeza que se eu chegasse aqui para você e dissesse assim: gente, eu estou vendendo aqui o carro do ano por R$50. Se você não tivesse R$50, você ia correr, ia arranjar, ia pedir para alguém, ia dar seus pulos. Mas você ia chegar, e você ia chegar e dizer: rapaz, foi R$50 mais tranquilo que eu dei na minha vida. Não é não? Apesar de todo o esforço que você deu, por quê? Porque o benefício que aqueles R$50 deu para você, faz com que qualquer esforço valesse a pena. Qualquer esforço se tornasse mínimo. E o que é que você entende é que viver o evangelho de fato exige de nós crer no evangelho. Porque quando a gente entende que aquilo que se vê é nada comparado àquilo que a gente não está vendo, que o reino espiritual é mais real que o reino natural, que o nosso galardão está preparado nos céus, independente do nosso desgaste exterior, a gente vai olhar para as coisas desse mundo e vai dizer: minha leve e momentânea tribulação. Ela sabe o que ela faz? Ela produz para mim eterno peso de glória. O escritor aos Hebreus diz que os hebreus que creram no evangelho, eles chegaram a ter seus bens levados e ter isso como motivo de alegria. Porque eles sabiam que tinham em Deus um patrimônio maior e mais durável. Quer você entender que o evangelho, o convite do Senhor para nós, é para viver esse evangelho na íntegra. Sabe, eu gosto muito de uma frase que o pastor João Roberto diz, ele diz assim: Deus tem medida cheia para todo mundo. Eu amo isso, porque a gente às vezes pensa que viver uma vida intensa com Deus é para os pastores, é para os ministros, mas Deus nos chama a todos para viver uma vida com Deus, uma vida para Deus, uma vida para Ele.
Isso não quer dizer que você vai ter que passar todos os dias da semana, 24 horas aqui na igreja, mas é só quando você estiver em casa, no trabalho, na rua, está ligado com o Senhor, está vivendo para Ele, vivendo para esse Evangelho, porque só ouvir, não é ser crente de fato. Eu não sei você, mas eu esses dias tem sido para mim gritante no meu coração. Eu não quero só ter aparência de crente. Eu não quero só ir até Jesus e ouvir Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo termina a carta dizendo assim: que a graça seja com todos que amam sinceramente o Senhor. Com os que amam sinceramente. Eu quero que a graça seja comigo. Eu quero ser um desses que amam sinceramente o Senhor. Sinceramente o Senhor. No capítulo 5, no versículo 1, Paulo continua dizendo: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. A gente vai continuar lendo, mas olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando não sobre roupa, amém? Ele não está dizendo que nós preferimos ficar vestido do que nu. Paulo está querendo falar sobre morrer. Ele está dizendo, olha, nós estamos agora nesse tabernáculo. Você é um espírito, amém? Você é um espírito, habita no corpo e você possui uma alma. Mas em essência você é um espírito. Ele está dizendo, olha, nós nesse tabernáculo aqui, nós estamos angustiados. Gememos. Desejando o quê? Desejando receber do nosso edifício celestial. Uma casa não construída carnalmente. Paulo vai dizer que o corpo que nos está preparado é um corpo de glória. Meu irmão, você já parou a pensar que um dia a gente não vai ser nem tentado? Não vai haver nem mais tentação, nem tentação. Não vai existir mais a carne que milita contra o Espírito. Vai existir o seu corpo, sem falha, sem defeito, que não adoece, que não morre. E Paulo diz, por isso nós agora, nós estamos nessa expectativa, desejando que esse tabernáculo aqui seja revestido. Eles preferindo, não que a gente esteja desejando morrer, ficar nu, perder esse corpo, mas ser revestido, ter o corpo glorificado, ser arrebatado. Ele diz, isso vai acontecer se nós formos encontrados vestidos, se nós formos encontrados vivos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas eu quero que você perceba por que esse empenho de Paulo. Olha o que ele está dizendo antes. Ele diz, olha, nós estamos sendo perseguidos, mas nós continuamos pregando a palavra. Rapaz, o nosso exterior está se desgastando, mas o nosso interior está se renovando dia após dia. Por quê? Porque nós estamos desejando. Os nossos olhos não estão nessa carne natural. Os nossos olhos estão no nosso edifício que Ele tem preparado. E sabe, o nosso desejo não é morrer. Não é morrer. Mas é de fato ser revestido. Versículo 6. É por isso, temos sempre confiança. E sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo, aos Filipenses, vai dizer, ele diz que haviam pessoas, querendo matar ele. Ele diz, rapaz, eu estou certo, que Deus vai ser glorificado, quer eu morra, quer eu permaneça vivo. Por que ele está dizendo isso? Porque se ele morresse, ele ia estar com Cristo. Então Deus ia receber a glória, porque mataram ele e se confirmou aquilo que ele estava crendo. Rapaz, se me matarem, Deus vai ser glorificado, porque eu vou me encontrar com ele e agora vai ser dada a ele mais uma vez. Mas se Deus me livrar, ele vai ser glorificado mais uma vez. E a expectativa de Paulo aos Filipenses é que ele de fato ia ser livre, e ele de fato foi. Mas ele diz algo, ele diz, olha, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe o que é isso? Uma vida de fé. Ao ponto de a vida dele aqui hoje ser para Cristo. Gente, eu amo essa afirmação de Paulo. Porque como é que você define a sua vida? E não é pecado, amém? Você dizer, minha vida é tal coisa, minha vida é tal coisa, minha vida...
Paulo diz, minha vida, o meu viver é Cristo. Se fosse resumir em alguém, em algo, é Cristo. Eu tenho pensado, não sei se você gosta de assistir série, filme, mas de vez em quando me pergunto, rapaz, se Cristo fosse um personagem de um filme sobre a minha vida, ele seria o protagonista? Ele seria o ator coadjuvante, que estaria ali só para auxiliar, só para aparecer? Ou será que Cristo está tão sumido na nossa vida que ele seria só um figurinista? Apareceria ali no final. Cristo é o centro da nossa vida, ao ponto de que o nosso viver é Cristo. Ele diz, o morrer é lucro. Mas eu gosto que ele diz depois, que ele diz, mas agora? Olha, ele diz, quanto a mim, eu quero estar com Cristo. Para mim era melhor eu morrer, porque eu ia estar com Cristo. Está logo com Cristo, que ele diz que é incomparavelmente melhor. Mas tem uma razão pelo qual ele diz que valia a pena permanecer agora vivo. Ele diz, mas agora, por conta de vocês, vale mais a pena que eu permaneça vivo. O que você entenda é que eu tenho tido para mim que isso é ser cristão de fato. Isso é viver o evangelho de fato. É quando a gente para de viver para a gente. Porque a gente está certo de que ainda que o nosso exterior se desgaste, porque a gente não está vivendo mais para nós, ainda que as nossas vontades não sejam atendidas na hora que a gente quer, porque a gente não está vivendo mais para nós, ainda que a gente canse um pouquinho mais às vezes, rapaz, o nosso exterior está se renovando dia após dia. A nossa vida aqui não é mais nem mais para nós. O nosso viver é Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos ansiando ser revestido. A nossa expectativa, Paulo vai dizer que se alguém espera em Cristo apenas para essa vida, é o mais infeliz de todos os homens. A gente vive pela fé. E por isso a gente vive o evangelho na íntegra. Eu não estou dizendo que você não vai se cuidar, amém? Pelo contrário, eu ouvi uma frase esses dias que marcou a minha vida. Alguém certa vez disse assim, eu não sei o autor, mas alguém disse assim, Deus me deu uma mensagem de um cavalo, e eu matei o cavalo. Como é que fica a mensagem? E era a pessoa falando sobre o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo. Você tem que cuidar da sua saúde, amém? Você tem que cuidar de si mesmo, tudo mais. Mas eu estou falando de um lado do evangelho que nos faz abdicar de algumas vontades. Quantas vezes Cristo não nos pede algo para a gente orar por alguém, para a gente fazer algo por alguém, para a gente evangelizar, e a gente não faz por conta das nossas vontades, por conta do nosso conforto. Porque estamos atentando muito ainda para aquilo que se vê. Paulo diz, ainda que eu seja rejeitado, ainda que meu corpo esteja se desgastando, ainda que eu não esteja fazendo aquilo que me traz conforto, eu não atento para aquilo que se vê. E por isso ele viveu o evangelho até o fim. Quando a multidão chega até Jesus por conta do pão e do peixe, Jesus conta aquele discurso duro e a multidão deixa Jesus, ele se vira para os discípulos e diz, vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem seguir eles não? Pedro diz, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendia, rapaz, Jesus, o Senhor não vai multiplicar pão e peixe agora não. Mas a gente não está aqui por conta do pão e do peixe não. A gente está aqui porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí ele diz, sabe o quê? Porque nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O que é isso? É uma vida de fé. Uma vida de fé vai nos fazer viver por esse evangelho. Uma vida de fé vai nos fazer nos desgastar. Uma vida de fé vai fazer a gente não se atentar naquilo que se vê. Porque o que não se vê é muito mais precioso. E ele diz aqui, porque todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Rapaz, a gente tem uma expectativa que um dia a gente vai estar diante do Senhor. E vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Quer você entenda que viver o evangelho de fato depende de fé. Depende de depositar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança de que vale a pena fazer o que for preciso para agradar a Ele. Vale a pena a gente dedicar a nossa vida para Ele. E mais uma vez, eu não estou dizendo nem sobre você passar 24 horas todos os dias da semana aqui na igreja. Mas eu tenho me chamado a atenção esses últimos dias em como tem sido o meu proceder durante o dia. No trabalho, quando é que a gente para pensar sobre Deus? No nosso dia corrido, quando é que a gente para e diz, Senhor, o que é que o Senhor quer? Senhor, eu estou sensível às Suas direções. Para onde eu for, Senhor, não importa o que eu for fazer, não importa para onde eu for, não importa com quem, que seja para o Senhor.
que seja para o Senhor, que seja para agradar a Ele, que seja para fazer a sua vontade. Sabe, o que está no meu coração para dizer a você é que vale a pena viver essa vida de fé. Essa vida de confiar inteiramente no Senhor, ao ponto de viver para Ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, rapaz, eu estou me desgastando. Rapaz, estão me rejeitando. Estou sendo perseguido, mas eu não sou abandonado. Eu estou sendo abatido, mas eu não sou destruído. Paulo vai dizer para Timóteo, ele diz, todos me abandonaram, mas o Senhor foi comigo. O que é isso? Atentando naquilo que não se vê. Uma vida de fé. Esse é o convite do Senhor para nós. Eu quero dizer para você que vale a pena. Deus, Ele é digno da nossa confiança. Lá em Salmos capítulo 9, versículo 10, o salmista diz assim, confio em Ti todos os que conhecem o Teu nome, pois o Senhor não desampara aqueles que o buscam. E vale a pena se apegar ao Senhor, vale a pena dedicar tempo do seu dia para buscar a Ele, vale a pena você dedicar tempo do seu dia para fazer a vontade dEle, porque ainda que a sua carne reclame um pouquinho, e mais uma vez, a gente está falando aqui, se Paulo falou de leve momento na tribulação, a gente está falando aqui de algo que nem pode ser chamado de tribulação, talvez é um sono, talvez um dia que você diz assim, rapaz, eu vou tirar 5 minutinhos do meu sono para orar um pouquinho mais, rapaz, eu vou tirar 10 minutinhos da minha tarde aqui, só para eu mandar uma mensagem para fulano, e saber se está tudo bem, rapaz, eu vou parar e vou orar hoje, dizer, Senhor, tem alguém com quem o Senhor quer que eu me encontre hoje? Tem alguém para eu orar? Tem alguém para eu fazer algo? O que você entende é que Deus nos chama para viver uma vida ativa para Ele. Uma vida ativa para Ele. Porque a nossa vida não tem mais sentido. Você consegue me entender? Eu não estou dizendo para você largar tudo não, amém? Misericórdia, me entenda bem. Você tem que estar onde você está, você tem que trabalhar onde você tem que trabalhar. Paulo diz que aquele que não trabalha não come. Você tem que viver a sua vida aqui na terra também. Mas não sem Cristo. Mas não sem Ele ser o foco. Porque só ouvir Jesus e só ir até Jesus não significa ser discípulo. Você consegue me entender? Mas é viver o Evangelho. E viver o Evangelho é fazer a vontade dEle. Porque a nossa certeza é essa. É que um dia vamos estar diante dEle. E nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos. Mas o que é isso? Não só por senso de dever, sabe? Mas de corresponder à sua vontade. De agradar a Ele. Por tudo que Ele já fez por nós. Você consegue me entender? Essa é a vida de fé. Isso é o que Deus tem me chacoalhado nesses últimos dias. E eu queria compartilhar com você essa noite. Sabe, eu gosto que Paulo fala para Timóteo, ele diz, fiel a essa palavra e digna de inteira aceitação. Sabe, aquilo que Deus convoca você, aquilo que Deus traz ao seu coração, quer dizer para você, se apega a isso. Aquilo que Deus fala é digno da nossa aceitação. Uma direção dEle, uma inclinação dEle, uma palavra vinda da parte dEle, é digna da nossa aceitação. Sabe, às vezes tem a sensação que a gente está tão preocupado com tanta coisa preenchido, com tanta coisa em nossas mãos, que o Senhor não tem liberdade para nos dar algo. Essa vida tão centrada nas coisas dessa terra, que não tem espaço para o Senhor. Você imagina se eu pego essa garrafa, aí eu pego esse potinho aqui, eita Senhor, ainda bem que não é de vidro, tudo glória a Deus. Aí eu pego essa Bíblia, e eu vou pegando essas coisas, imagina que alguém agora quer me dar um presente, o que é que eu faço? Algo eu vou ter que soltar, algo eu vou ter que largar. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu orava sobre hoje? E eu creio que é para alguém, se não for para alguém é para mim. E aí você recebe junto e compartilha com alguém quando você precisar. Mas a gente às vezes está vivendo uma vida tão sem confiar em Deus, que a gente cuida de tudo. Cuida de tanta coisa, tão preocupado com o que vamos comer, beber ou vestir, tão preocupado com as coisas do dia a dia, tão centrado nas coisas desse mundo, que não tem espaço para segurar o que Deus quer nos dar. Enquanto o Sebastião diz assim, Senhor,
coloco diante do Senhor a minha família. Uma mão livre. Senhor, toma conta do meu trabalho. Me dá sabedoria. Eu creio que não vai faltar nada. Senhor, olha para os suprimentos da minha casa. Senhor, eu creio no Senhor fazendo chegar, soltando as mãos, confiando no Senhor. E agora livre, para que Ele possa confiar algo a gente. Confiar no Senhor vai fazer com que Ele nos confie coisas também. Porque se a gente não confia no Senhor, a gente não tem nem espaço. Você consegue me entender? Eu creio mesmo, gente, que a convocação do Senhor para esses últimos dias, enquanto pensava sobre tudo aquilo que a gente ia conversar essa noite, e o que o Senhor gostaria de falar, eu sei que o Senhor quer falar mesmo para algumas pessoas e reforçar de que Ele é fiel. E você entender que vale a pena confiar nele e que você pode confiar nele. E sabe, e tem hora que Ele está só esperando você confiar nele para que Ele possa confiar coisas em suas mãos. Porque não tem espaço. Tão preocupado no dia a dia que ele não tem vez. Tão preocupado que ele não tem espaço para dar direção. Não sei se você já fez isso. Uma situação tão preocupante na sua vida, tão preocupante, que você para pensar em ouvir o Senhor e você faz: ixi, não dá tempo não, Senhor. Não dá tempo de ficar aqui para lhe ouvir não. Pode ser que o Senhor demore demais. Rapaz, eu tenho muita coisa para resolver, mas rapaz, eu ainda nem passei o meu dia todo e nem li a Bíblia. Ixi, não tenho tempo para isso não, Senhor. Preciso dormir, porque senão amanhã eu não acordo bem, e aí se eu não acordar bem, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Mas por quê? Confiando só em si. Não acha que se despender 10 minutos a mais de oração, aqueles 10 minutos vai vir a direção do Senhor, Ele vai trazer o conselho certo. De que quando o Senhor disser assim: ei, rapaz, tira um sábado à tarde e vai lá com o grupo de evangelismo. Rapaz, Senhor, sábado à tarde é o tempo que, se eu não parar o meu sábado à tarde para fazer isso, fazer aquilo outro, ei, confia nele. Senhor, o Senhor me deu a direção para ir, o Senhor falou, pois eu descanso, coloco isso e isso em suas mãos. O Senhor disse: ei, rapaz, vai lá e abençoa a vida do seu irmão, não sei o que. Senhor, se eu fizer isso, vai faltar. Confia nele. Confia. Mas ao passo que eu sei que tem pessoas que precisam nessa noite ser lembradas de que vale a pena confiar no Senhor, e isso dava muito no meu coração. Você sair daqui essa noite convicto de que vale a pena confiar no Senhor. Deus é um Deus fiel e Ele não volta atrás com a sua palavra. Confiam no Senhor todos os que o buscam. Busca o Senhor e você vai ver. Essa é a certeza que a gente tem. Busque o Senhor e você vai ver, porque aqueles que confiam, aqueles que buscam o Senhor, Ele não desampara. Mas nesses últimos 5 minutos eu quero pensar com você, se não for isso, qual o sentido de nós estarmos aqui? Você consegue me entender? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas para que a gente ora? Para que a gente se enche de Deus? Para que a gente dá umas rodopiadas? E tudo isso faz parte também. E eu sei que tem momentos, gente, que Deus vai fazer algo simplesmente para te abençoar. O salmista, por exemplo, vai dizer: na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Tem momentos que a gente vai se achegar no Senhor simplesmente para desfrutar da alegria que Ele dá para nós. Deus é um bom Pai e Ele se alegra em lhe abençoar. Você consegue me entender? Tem momentos que você vai chegar diante de Deus só para receber e para dizer: Senhor, eu preciso da sua paz, e a paz que excede todo entendimento vai alcançar o seu coração e a sua mente e vai lhe guardar. Tem momentos que você vai estar com alguma dor, alguma enfermidade, você vai chegar diante do Senhor, confessar a sua cura e ser curado. Tem momentos que a gente vai desfrutar de cultos aqui gloriosos, e qual vai ser o propósito? Deus é o nosso deleite, Deus é o nosso prazer, e a gente simplesmente está aqui desfrutando da presença do Senhor. Mas me entenda, esse não é o propósito de tudo. O se encher, o buscar o Senhor, não é só para nós. Porque a gente já vai estar para o céu, a gente vai no céu, gente, vai no céu. Você já passou o momento de adoração aqui, e aí você disse: rapaz, por que esse ministro foi inventar de abrir a boca? Eu estava tão bom aqui, podia passar a noite todinha aqui, a gente só adorando, louvando ao Senhor. Isso é bom. E a boa notícia que eu ia dar para você é que vai chegar um dia que não vai ter mais fim não. Não vai haver mais noite, não vai haver mais cansaço, você vai poder fazer isso livremente.
Mas hoje, uma hora tem que parar. Sabe por que hoje a gente ainda tem que terminar o culto? Porque a gente tem a vontade do Senhor para cumprir por essa terra aí afora. Porque a gente tem algo para fazer. Você pode orar em casa. E a gente tem que ter esse momento de comunhão, só desfrutar aqui. Mas o que você entende é que, se não for para viver para o Senhor, não tem sentido. Se não for para fazer a vontade dEle, para que se encher? A gente já tem tudo. Meu irmão, você já tem tudo. Se Jesus voltar agora, você está feito. Mas o que é que Ele quer de nós? E esse é o convite que eu quero fazer para você essa noite e que eu tenho feito para mim esses últimos dias. Eu quero viver esse evangelho na íntegra. Eu quero viver para o Senhor, ao ponto de que o meu viver seja Cristo. Sabe o que eu preciso fazer? Depositar a minha fé, entendendo que a minha vida não está pautada naquilo que se vê. A nossa fé não está baseada naquilo que a gente está vendo. A nossa fé está baseada naquilo que a gente não está vendo. Queria que você ficasse de pé. A gente tem 3 minutinhos. Eu queria que nesses últimos 3 minutinhos a gente pudesse se consagrar ao Senhor. Sabe, talvez a gente nem tenha parado ainda para pensar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Um dia todinho, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim hoje? O que Ele quer de nós? Oh, sabe, o nosso culto é para o Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Oh, Pai, nós nos achegamos ao Senhor, Pai, confiadamente, Senhor. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai. E nós nos consagramos ao Senhor essa noite, Pai, para vivermos esse evangelho, Pai, por inteiro, Senhor. De fato, viver essa vida pela fé, Senhor. Sim, Pai, não baseado naquilo que nós vemos, Senhor. Nós não queremos tomar as nossas decisões, Pai, baseadas naquilo que nós estamos vendo, Senhor. Nós não queremos, Pai, conduzir a nossa vida, Pai, baseado nas coisas dessa terra, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, para viver para nós mesmos, Pai. Sim, Senhor. Eu sei que o Senhor tem planos e propósitos, Pai, para cada um de nós que estamos aqui, Pai. O Senhor tem uma vontade. O Senhor tem um dom. O Senhor tem uma palavra. Senhor, nosso coração essa noite, Pai, de colocarmos à sua disposição, Senhor. Colocarmos à sua disposição, Senhor. Porque ainda, Senhor, que por conta de decidir pelo Senhor, nós passemos por tribulações, nós passamos, Pai, por perseguições. Sim, Pai, nós passemos por rejeições. Sim, Senhor, ainda que não façamos a vontade, Pai, do nosso corpo, Senhor, nós não estamos atentando naquilo que se vê, Senhor. Nós atentamos naquilo que não se vê. O nosso desejo, Pai, é nos encontrarmos com o Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, meu irmão, se coloca diante do Senhor essa noite. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Paizinho, ao qual a gente pode se achegar a Ele, a qual a gente pode derramar o nosso coração e encontrar conforto. Como Paulo diz, ainda que todos nos abandonem, o Senhor é conosco. De forma que Ele diz: quem é que será contra nós? Quem é que pode atentar? Quem pode dizer acusações contra nós? Se é Deus que está nos justificando, se é Deus que está nos defendendo, não tem ninguém. Mas sabe, também Ele é o nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós não só o chamamos de Senhor, nós não só vamos até Ele, nós não só ouvimos a Ele, nós seguimos as suas instruções. Nós seguimos as suas instruções.
Então faz a sua oração mesmo de consagração ao Senhor. Coloca diante do Senhor, sabe, o seu dia. Coloca diante do Senhor a sua casa, a sua rua, o seu trabalho. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor o seu serviço aqui na igreja. Tudo deve ser feito para Ele, por meio dEle, com Ele. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Sabe, eu quero dizer a você que Deus te chama independente de quem você é, independente do lugar que você veio, independente da sua idade. Paulo, ele fala, veja que Deus, ele não chamou muitos fortes segundo esse mundo, não chamou os sábios segundo esse mundo. Ele chamou as coisas tolas mesmo para envergonhar os sábios, os fracos para envergonhar os fortes, para que na presença do Senhor ninguém se glorie. É sobre o Senhor contigo. E meu irmão, se você precisa de conforto e de refrigério, se esses últimos dias a confiança no Senhor teve sido abalada, eu quero só dizer que o Senhor, mais uma vez essa noite, Ele diz que vale a pena confiar nele. Vale a pena confiar nele. Descansa nele, sabe, repousa sobre ele, lança sobre ele, porque Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar conforto, para podermos viver essa vida só para Ele mesmo. Sabe, antes de orar, para terminar, eu ouvi uma frase esses últimos dias de uma música que me chamou muita atenção. Eu tenho essa frase, tem chamado a atenção minha. Ele diz assim: enquanto no mundo muitos vivem a vida que pediram a Deus, eu decidi viver a vida que Deus pediu de mim. Que esse seja o nosso coração. Deus, Ele tem a vida perfeita para nós. A melhor vida que você possa imaginar, nem chegar aos pés daquilo que Deus tem preparado para você. Mas mais do que viver essa vida que eu sempre desejei, que vivamos a vida que Deus pede de nós. Pai, nós te damos graças por essa noite, em que nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, Senhor, e nos consagramos ao Senhor, Pai. Eu sou plenamente convicto, Pai, de que o Senhor encontra aqui, Pai, corações seus, Pai. Corações dispostos a fazer a sua vontade. E a tua palavra diz que é isso que o Senhor procura, corações que são totalmente seus, ao qual o Senhor se mostra forte, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. E nós nos colocamos mesmo à sua disposição, Senhor. Como filhos teus, Senhor, como servos teus, Pai, como igreja, Senhor. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você está aqui na nossa igreja, nesse culto, e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, não nasceu de novo. Ou você já fez isso e essa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor. Essa noite você quer decidir viver essa vida de fato novamente para Ele. Tem alguém no nosso meio que está assim, gostaria de tomar essa decisão essa noite? Se tiver, levanta a sua mão, a gente vai orar com você. E é simples assim. Simples assim. Mas é transformador tanto quanto você possa pensar. Tem alguém? Todo mundo salvo? Amém. Tem alguém que deseja receber o batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas?
esse revestimento de poder que vai lhe capacitar para você ser testemunha do Senhor por onde você for. Tem alguém no nosso meio que ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo essa noite? Amém. Amém. Tem alguém que está com alguma dor, alguma enfermidade e gostaria que a gente orasse pela sua vida? Todo mundo curado e sarado? Amém.